Amados e amadas em Cristo, sabemos que todos que passam as mesmas aflições que os apóstolos passaram, as mesmas aflições e perseguições em todo o mundo, eles têm o seu galardão garantido. Eu vou ler aqui Judas, né? A Epístola Universal de Judas. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, santificados em Deus Pai e conservados em Jesus Cristo, misericórdia e paz e amor vos sejam multiplicados. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos, a exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez vos foi entregue aos santos, porque se introduziram furtivamente alguns, os quais já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E aos anjos que não guardaram o seu principado, até os anjos, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregue à fornicação, como aqueles, e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo pena de fogo eterno. E contudo também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne e rejeitam a dominação e difamam a dignidade. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele. Nenhum anjo profanou o diabo. Olha só. Mas disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais se corrompem. Seres humanos se comportando como animais. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim. Poxa, Caim foi somente um agricultor. Caim foi somente um agricultor. Todo agricultor que já mexeu na lida do campo sabe de todas as dificuldades da produção de cereais, legumes. E Caim foi um produtor. E foram levados pelo engano do prêmio de Balaão. Poxa, mas Balaão
Balaão foi um profeta de Deus, levantado no meio do povo de Deus, os judeus. E ele profetizou muitas coisas. E, cara, ele errou ali num pequenininho, porque ele ganhou uma pequena comissãozinha ali, naquela profeciazinha ali, para falar uma coisa. Nossa, mas Balaão foi um grande profeta de Deus. Mas ele aqui está ele é apanhado como cabeça de todos os falsos profetas. Então eles foram levados pelo caminho, pelo engano do prêmio de Balaão, nesses últimos dias. E pereceram na contradição de Coré. Poxa, Coré então? Contradição de Coré. E no Coré, cara, ele tava assim, o velhinho Moisés era idoso. Eu imagino que ele já tava lá com seus 100 e poucos anos, cabelinho branco, autoridade colocada por Deus. Falho, humano, gago, não sabia nem falar. Esse livro ele fala muito sobre contra autoridades colocadas por Deus. Até o próprio diabo, a gente não pode falar mal dele, né? E muitos aí falando mal de governantes. Tá, mas vamos continuar. Então estes tais que tais coisas fazem aqui, que seguem Caim, Balaão, Coré, estes são manchas em vossas festas de amor. Festa de amor, com fraternização. Banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmo, sem temor. Uns banquetes feitos aí para encher a barriga sempre de si mesmo e dos seus comparsas, né? Muito semelhante com muita coisa que a gente vê aí. E sem temor, são nuvens sem água, né? Levados pelo vento de uma parte para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas e desarraigadas. Uma árvore, né? Uma árvore da sombra, da fruta. Eu vou aqui contar só uma pequena passagem que me veio hoje pelo Espírito. Que toda vez que tiver um rico avarento, Deus vai colocar um pobre Lázaro na porta dele, para provar ele. Para lá na eternidade, aquele rico vê aquele Lázaro. Porque a árvore infrutífera, ela é o seguinte, é uma árvore gigante. É o bilionário que mora numa mansão. Ele é aquele que tem centenas, milhares de alqueires de terra e não sei quantos milhões de cabeças de gado e produz não sei quantas toneladas e milhares de toneladas de soja. Mas ele é infrutífero, ele não tem um pão para dar para um morador de rua. Então Deus vai colocar alguém mendigando na porta desse infrutífero. Então eles estão 2 vezes mortos. Naquele já profetiza a morte desse rico também, né? São ondas impetuosas do mar, versículo 13, que espumam as suas mesmas abominações. O mar faz muito barulho, as ondas do mar, quem fica perto do mar sabe o barulhão que faz. Então assim são eles, fazem muito barulho. Estrelas errantes, para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. E destes profetizou também Enoque. Cara, Enoque, né? Um livro apócrifo proibido pelos mesmos, né? Proibido pelos mesmos, né? Mas Enoque, ele tem uns detalhes bem apimentados que falam muito sobre todo o sistema mundial que está acontecendo e o sistema religioso que está acontecendo. E eu me dei o trabalho de estudar Enoque. Mas ele é proibido, completamente proibido. Não leio. Agrade o sistema.
Fiquem somente com esses livrinhos aqui que estão na Bíblia. Agradem o sistema. E vocês vão para onde o sistema quer que vocês vão. Tá bom? Preguem somente a cartilha da vossa religião. Pega a cartilha da religião que vocês estão e preguem somente o que aquela cartilha permitir vocês pregar, porque o sistema aprovou essa religião para falar só isso. Nem uma vírgula mais. Essa religião não pode, senão ela é considerada seita, tá? Os seus criadores foram presos, sofreram ameaças, quase não puderam abrir essas igrejas. Porque só pode falar o que o sistema permite. Mas vamos continuar aqui. Então, e destes profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão. Enoque não morreu ainda, né? Então, existe aí algo, né? Eu já tive uma experiência de QM, né? Pós-morte, mas eu não morri, eu fui para outro lugar e voltei. Então, Enoque, ele também foi para um lugar e ele pode voltar a qualquer momento, né? Então, existem pessoas que vivem isso. João, na ilha de Patmos, ele também foi para o futuro e viu os últimos dias. Assim como Enoque foi e relatou tudo que viu nos livros dele. Então, tá. Tô dando aqui um spoiler reduzido ali do que tem em Enoque, né? Não fiquem curiosos. Eis que é vindo o Senhor, né? Enoque profetizou. Eis que é vindo o Senhor. Então, Enoque, o 7º depois de Adão, ele já viu esse Senhor com milhares de santos. Santos, então santo é santidade, só Deus é santo. Então, ele tinha milhares de santos com ele. Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram e por todas as duras palavras. Então são pessoas que falam palavras duras, né? Eu prefiro falar de coisas boas. Porque se você falar do mal, o mal ganha força, então você tem que falar do bem para que o bem ganhe força. Falar de amor, apesar de que o amor está com seus significados tão alterados hoje em dia. Mas Deus é amor. Lembre-se sempre disso quando você ouvir. Deus é amor e Deus é santo. Então o amor é santo. Porque se Deus é amor, o amor é santo. Ele não tem nada a ver com os desejos carnais que hoje em dia eu tento introduzir na palavra amor. Não tem nada a ver. Então, contra todos os ímpios e onde que eu estava aqui na palavra amor, por todas as duras palavras que impiamente pecadores disseram contra eles. Esses são murmuradores, queixosos da sua sorte. Né? Tem muito, em muita abundância. São aquelas árvores frondosas, aquelas ondas do mar barulhento. Mas murmuram dia e noite. Parece que eles são os mais pobres e miseráveis. Queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas. Cuidado com admirar pessoas. Admirando as pessoas por causa dos seus interesses. Então, interesse em poder, em cargo, em dinheiro, em um monte de favores. Então, eu vou admirar somente quem pode me beneficiar, né? Então, admirando por causa de interesses. Agora ele volta para os santos, né? Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aqui Judas fala, né?
Lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelo apóstolo nosso Senhor Jesus Cristo, as quais vos diziam que nos últimos tempos haveriam escarnecedores, que andariam segundo as suas próprias concupiscências. Estes são os que a si mesmos se separam, são sensuais, que não têm o Espírito. Quando o Espírito Santo, todo dia ele fala comigo, todo dia tem textos bíblicos, versículos, hinos, e todo dia eu vejo nas redes sociais o que o Espírito tem falado a todas as pessoas. E aí, essa palavra Deus falou comigo, ele falou com ele, então o Espírito Santo que está falando comigo, está falando com ele também. Eu gosto de sentir essa unção, essa presença. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito, dia e noite, 24 horas, orando no Espírito. Então, conversando com os meus botões, mas conversando com Jesus, conversando com Deus. Então, não importa se é em pé, se é de joelho, se é sentado, orando no Espírito. Conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus. Ele volta aqui, o amor de Deus. Então ele já profetizou que nos últimos dias o amor poderia não ser de Deus. Porque o diabo ele sempre procurou se assemelhar muito às coisas de Deus, inclusive o anticristo. Conservai-vos a mesmo no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Todos nós somos carecedores da misericórdia. Eu fui tentar fazer um exercício e continuo tentando, um exercício muito profundo, que é o exercício do não julgar. Não julgar. Em pensamento, não julgar. Então, você vê alguém, você já julga. Você percebe alguém, você já julga. Então, tudo que acontece, você já julga. Então, volta e meia, você se pega julgando. Ah, ele é assim, porque ela é assim, porque assim, porque isso, porque... Então, eu acho que é mais difícil do que o não murmurar. Porque o exercício do não murmurar, né, tem várias coisas para você evitar, né, para você fazer, para você lembrar que você murmurou e não murmurar mais. Mas o não julgar o não julgar é que é complicado, né? Então, esperando na misericórdia do Senhor, né? Porque se você julga, você vai ser julgado. Então tá. Esse é o olhar os 10 mandamentos. Não tem um mandamento que eu não consiga guardar 100%, 24 horas. Em pensamento. Você guarda o sábado exatamente como diz na lei que deve ser guardado. Tem várias cláusulas, porque isso não tem graça. Mas aí, se você for muito pra graça, você já cai aqui nos malditos que distorcem a graça. Ele próprio que fala que nos últimos dias teriam os que vão vir para distorcer a graça. E apiedai-vos de algum, essa parte é difícil. Apiedai-vos de alguns, usando de discernimento. E salvai alguns com temor, arrebatando-os do fogo, odiando até a túnica manchada da carne. Então, as suas roupas, elas são manchadas de coisas, de pecados carnais, de pecados do corpo. Então, mas tirar alguém do fogo, você sapeca o braço, você sai queimado. Então, essa parte de tentar salvar alguém ali com muita diligência, desse engano,
sempre me sapequei muito e não consigo tirar. As árvores frondosas e infrutíferas continuam lá. E salvai alguns com temor, né? Arrebatando do fogo, odiando até a túnica manchada de carne. E eles não sabem que não é o que eles têm, é eles que eu tenho misericórdia. Porque se Deus me mandou pedir esmola, é porque Deus tem que tratar no coração deles. Mas quando Deus me usa para tratar no coração deles, Ele também está me tratando nessa hora. Tratando o meu ego. Então eu aprendi a comunicar aos santos as minhas necessidades, porque eu preciso também. Mas eu aprendi também que quando você vai pedir para uma pessoa materialista, arrogante, capitalista, que pensou em si, você está ali acabando com o ego dela. Da árvore frondosa, da onda do mar impetuosa, daquele monte de barulho que faz. Mas não tem nada ali que subsiste em Deus. Porque Ele não é capaz de ter uma ajuda para o Lázaro. E Deus faz o Lázaro ir lá na porta dele justo quando ele não tem. E não é que ele não tem, ele tem um monte. Ele poderia vender tudo que tem para salvar a alma dele e ajudar o Lázaro. O homem rico clamou, deixa eu voltar para pelo menos falar para os meus amigos, para os meus irmãos, que tinha mais 5 irmãos, para eles não virem para cá também. Ele daria tudo que tinha para poder estar no lugar do Lázaro. Eu não gosto dessa pregação de Lázaro, não gosto, nem um pouco, sabe? Mas Deus está usando essa mensagem, está usando essa palavra, está usando essas situações para falar comigo também. Muitos conceitos e preconceitos vão sendo quebrados nesses momentos. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar, e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Ao Deus único, sábio, Salvador, nosso, seja glória e majestade, domínio e poder, agora e para todo sempre. Amém. Gente, eu quero dizer que eu tô toda molhada, mas é de suor, porque tá muito quente aqui. Muito quente. Aqui o telhado é de brasilite, não tem forro. Eu acho que deve estar fazendo mais de 40 graus hoje aqui. Muito quente. Então eu tô suando muito, mas eu tive que gravar esse vídeo porque o Espírito Santo me mandou. E em algum dia, em algum momento, essa mensagem vai servir para talvez eu conseguir tirar alguém com o meu braço do fogo. Então eu quero dizer assim que a gente é co-participante de Jesus Cristo nas suas aflições. Se você ainda não foi preso em cárcere por causa da verdade, por causa da perseguição, porque você está exigindo o cumprimento da verdade, da justiça, do direito do pobre, do inocente, do perseguido. Então, quando você quer exigir, assim como João Batista foi decapitado, né? E todos os apóstolos, em algum momento, sempre foram presos, açoitados. Se você não foi preso ainda por causa do Evangelho, da verdade de Jesus Cristo, você ainda não é co-participante das suas aflições e nem das suas bênçãos e glórias futuras. Vai ter muito ranger de dente, né? Eu já escutei falar, quando você entrar no paraíso, você vai ter 2 sustos. O primeiro, o que você está fazendo aqui? Né?
É três, né? Três. O primeiro é, nossa, eu cheguei aqui. Porque a pessoa geralmente não se diz digno, né? Assim como os apóstolos e todos, quando se veem na situação de ver a majestade e a glória de Deus, não se sentem dignos de tanta glória e majestade. Então, a pessoa salva, ele vai chegar lá e vai falar, nossa, cheguei. O segundo é, fulano chegou aqui, o que ele tá fazendo aqui? Como assim? Alguém que não era para estar lá, mas vai estar. Porque Deus vê o coração. E o terceiro susto é, cadê os ciclanos? Cadê? Mas o Espírito Santo, ele fala a todos os salvos ao mesmo tempo e inspira-os a levar a palavra. Então, orando no Espírito em todo o tempo, vamos continuar orando no Espírito em todo o tempo. Que o Senhor Jesus vos ilumine, vos guarde e que sejamos todos co-participantes de Cristo em suas aflições e também na vitória. Fale a verdade em todo o tempo. Não se venda ao sistema, não se venda ao globalismo, não se venda como fizeram Balaão e outros. A eternidade é muito tempo para ser negociada. Graça e paz, amados, mas o amor de Deus esteja convosco, agora e sempre. Amém.